Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Nieri aqui de novo, gente. Depois de um longo e tenebroso inverno sem gravar, quase um ano sem ter vídeo no canal, agora estamos voltando. Então assim, tô há muito tempo sem gravar, então é capaz desse vídeo ter muito corte. Já se preparem porque com certeza eu vou gaguejar. Bom gente, tô aqui pra falar hoje sobre dois times que aumentaram ainda mais minha empolgação pelo futebol esse ano aqui no futebol brasileiro, que nos últimos jogos, principalmente aí no último mês, estão me empolgando e me deu muita vontade de fazer um vídeo pra falar sobre eles, pra falar o que eu gosto tanto neles, mas não vai ser um vídeo tão profundo quanto poderia ser. Eu acho que um vídeo com alguns conceitos que eu vou superficializar nesse vídeo talvez venha um pouquinho depois. Acho que pra esse vídeo não ficar uma bíblia de gigantesco, é legal que eu separe um pouco as coisas. Mas hoje eu vou falar então sobre o Fluminense do Fernando Diniz e o Flamengo do Dorival Júnior, ok? Dois times que estão encantando muito, o Fluminense do Diniz há algum tempinho já, o Flamengo do Dorival aí algo mais recente, troca de trabalho há pouco tempo atrás e que teve uma grande exibição aí durante essa semana pela Libertadores, beleza? Então, para falar sobre o primeiro time que vai ser o Fluminense do Diniz, preciso me caracterizar, já volto. Pronto galera, agora sim estamos prontos para falar do Fluminense do Fernando Diniz, ok? O Diniz, que é um técnico que por onde ele chega, para onde ele vai, ele sempre é muito desacreditado, muita gente fala muito mal do Diniz, não quer o Diniz nos seus times, assim, muito por conta de alguns estereótipos que ele desenvolveu aí na sua trajetória, uma ideia de trabalhos que sempre só começam relativamente bem e sempre despencam, ou então times com a defesa muito frágil, o que em partes é verdade, mas que é um treinador que a gente tem que lembrar muito novo, com uma carreira muito recente e numa curva de evolução clara. E nessa volta dele ao Fluminense, depois de fazer um trabalho bem questionável em 2019, apesar de ter tido jogos memoráveis também por lá, o trabalho foi relativamente questionável, principalmente em termos de resultado e constância. Hoje ele volta pro Fluminense e tem, em pouco tempo de trabalho aí, né, alguns meses, um time extremamente fluido que evolui a cada jogo, que bate adversários que não se imaginaria o Fluminense com o orçamento que tem batendo, principalmente da forma como faz. E hoje a gente vê o Fluminense também tendo uma consistência defensiva relativamente maior do que em outros trabalhos. A gente não vê mais aquela ideia de que o Fluminense tá o tempo inteiro tomando gol, como foi em alguns momentos do trabalho, principalmente no próprio Fluminense lá de 2019. E algumas características positivas do Diniz continuam aí sempre presentes e ainda mais evidentes, né? Por exemplo, no primeiro vídeo que eu fiz sobre o Fernando Diniz lá atrás, quando ele foi contratado pelo Santos, eu falei que uma das características dele era entender muito bem individualmente cada jogador e encontrar melhores maneiras de potencializar eles. E a gente tem um exemplo claríssimo aqui, nesse caso do Fluminense, sobre essa característica do Diniz, que foi o Luiz Henrique, garoto que foi vendido pro Betis agora, acabou de sair, mas passou os últimos meses aí sob o comando do Diniz. E ele deu mais de uma entrevista falando que o Diniz devolveu muita coisa pra ele, que ele tava com dificuldade de ter e sentir, né, que o Diniz foi o cara que encorajou ele a jogar feliz, a jogar solto, a jogar mais alegre, a voltar a jogar nas características que ele mais gosta. E a curva de evolução dele nessa reta final pelo Fluminense foi claríssima, né? Então, ponto extremamente positivo do Diniz continua sendo visto nesse trabalho dele desse ano. E aí vamos falar um pouco sobre a forma como esse Fluminense do Fernando Diniz joga, né? Eu vou evitar conceituar muito mais aqui as ideias do jogo do Fernando Diniz, porque se eu usar alguns termos aqui, pode ser que ou o meu vídeo fique muito dentro de uma bolha, ou pode ser que tenha muitos problemas aí com termos se eu não fizer uma contextualização deles, então eu vou evitar usar muitas nomenclaturas polêmicas aqui. Mas basicamente o time do Fernando Diniz é um time, como a gente já sabe, com muito toque de bola, que gosta de ter a bola, que gosta de sair desde trás, e uma característica muito importante desses times do Diniz é o foco no setor da bola. Então a gente sempre tem ali muitos jogadores próximos ao setor em que a bola se encontra, sempre chegando para tabelar, dar uma densidade maior justamente ali no local onde a bola está, né? A gente tem exemplos claríssimos disso, a gente tem também um padrão relativamente comum nos times do Fernando Diniz, é o lateral do lado oposto,
muitas vezes ultrapassando no espaço vazio, uma vez que boa parte dos jogadores se concentra aqui do lado onde está a bola, um outro jogador passando no espaço vazio, ou muitas vezes fazendo essa diagonal aqui para a defesa. E boa parte da construção do jogo do Diniz acontece a partir dessas dinâmicas. Então a gente não vê no time do Diniz muito aquela ideia que a gente vê em alguns times de alargar o campo necessariamente, você ter muita amplitude ali, empurrar o adversário para trás com um jogador de muita profundidade. Essas coisas dificilmente acontecem no time do Diniz. É um time que busca muitas vantagens ali mais qualitativas, socioafetivas no ataque, justamente através dessas tabelas e ultrapassagens de um jogador pelo outro, sempre com um movimento muito característico do toca e passa, né? Solta a bola, ultrapassa, se apresenta do outro lado do companheiro. A gente vê um jogador que tem feito isso muito bem, o Samuel Xavier, né? Que chegou a fazer alguns gols e chutar algumas bolas na trave justamente porque ele, como lateral, do lado da bola, consegue fazer muito bem essa dinâmica de dar um passe e conseguir infiltrar dentro da área enquanto a bola está caindo pelo lado direito e receber um cruzamento, um passe. Então, essa dinâmica está sendo muito bem feita, os jogadores têm muita sintonia nesse sentido. E isso gerou pra gente alguns jogos memoráveis aí do time do Fernando Diniz, né? Os dois que mais saltam à mente é o 5-2 contra o Atlético Mineiro, onde o Fluminense, inclusive, toma 2 gols muito bobos, né? Com erros ali na saída de bola, que é algo também que já foi visto em outros trabalhos do Fernando Diniz, e que muita gente critica, a saída de bola muito curta e tudo mais, mas eu já fiz um vídeo também sobre isso, então fiquem à vontade para assistir. Mas essa construção de trás do time do Fernando Diniz do Fluminense hoje, ela tem sido muito eficiente, com muita atração e encontrando muitos jogadores livres em condição de progredir ou de deixar um outro companheiro nesse tipo de condição. E hoje os volantes do time do Fluminense estão potencializados de uma forma muito absurda, assim. Principalmente o André, que chegou a ter alguns altos e baixos ali do final do ano passado pro começo desse ano, tá jogando muita bola, tanto na base da jogada, tanto fazendo a saída de bola, quanto chegando um pouco mais no ataque, dando alguns passes um pouco mais ousados. É um jogador com um talento extremo e que o Fernando Diniz está sabendo potencializar muito bem. A gente tem hoje o Ganso e o Arias fazendo uma dupla muito incrível como meias. O Ganso ali, talvez como mais um terceiro homem de meio campo, aquele jogador que dá mais o ritmo, pausa mais a bola, mais um regente ali, um cara que realmente dá um pouco de calma e inteligência pro jogo. E o Arias como aquele meio atacante, o 10, o cara que entra na área, que chega tabelando pra bater, que é mais agressivo. E os dois se completam muito bem. E é muito interessante a dinâmica dos dois juntos nesse tipo de movimentação que o Fernando Diniz gosta perto do setor da bola. Porque a gente, independente da bola estar mais centralizada, mais para a esquerda, mais para a direita, a gente vê muitos dois em todos os setores. Então isso dá muita qualidade pro time, porque você tem os melhores jogadores ali sempre participando e se combinando, que são jogadores extremamente associativos. Então se você fizer com que ele espere o jogo, ele muito provavelmente vai funcionar mal, vai se desconectar da partida. Então hoje, dessa forma como o time do Diniz joga, o Ganso e o Arias como terceiro e quarto homem de meio campo se completam muito bem e costumam criar muitas oportunidades para os jogadores de frente. Principalmente hoje o Cano, que tá cada vez mais matador, ainda mais matador do que as temporadas ótimas que ele fez pelo Vasco. E, assim, é um jogador impressionante. Foi uma baita contratação do Fluminense, é um jogador que já tem mais de 30 anos, mas foi uma contratação, assim, incrível. É um jogador que conhece a área, que finaliza de todo jeito. Vez ou outra perde um golzinho, mas quem não perde. E que, surpreendentemente, tem ajudado muito mais na construção do que eu mesmo imaginei que ele conseguiria. Não é, o exímio atacante de construir mais perto dos meias, mas assim, tem ajudado muito e quando a bola chega nele na área, dificilmente o time adversário vai poder ficar tranquilo. Outra coisa interessante que aconteceu no trabalho do Diniz em 2019 e tá acontecendo agora é a adaptação de um jogador que a princípio não era um lateral para essa posição, né? Em 2019 foi o Caio Henrique, que depois dessa adaptação virou um dos melhores laterais esquerdos do Brasil e hoje é um dos melhores do mundo, né, jogando no Mônaco, e é justamente graças a essa adaptação do Diniz que conseguiu enxergar nele as características
e falar, ó, vou te testar ali, vamos ver se dá certo. A mesma coisa hoje está acontecendo com o Caio Paulista, né? Essa adaptação que acontece muito por uma insatisfação do rendimento dos atuais laterais esquerdos de origem do elenco, que não vinham correspondendo tão bem, e também muito pelas características do Caio, que é um jogador que tem muita potência, que é um jogador de força física, que tem qualidade, e que é um jogador que, mesmo defensivamente não sendo exatamente um primor no que a gente diz respeito à técnica defensiva, é um jogador que consegue ter potência e compensar isso, sendo capaz de fazer algumas perseguições e coberturas com velocidade, mesmo que não seja a especialidade dele. E o mais importante de tudo sobre esse time do Fernando Diniz é que todas essas características que eu tô elencando aqui, elas são muito importantes porque elas representam muito um resgate da cultura brasileira futebolística ali na essência. Desde o campo, do que eu tô falando agora, o jogo mais apoiado, mais concentrado no setor onde fica a bola, mais focado em atrair para enganar o adversário, né? Tudo isso englobado, além das entrevistas, onde ele fala sobre formar humanos além de jogadores, fala muitas vezes da relação do jogador brasileiro com a bola, sobre a alegria que os jogadores precisam ter para praticar esse esporte com maior qualidade, fala um pouco sobre as diferenças do que ele propõe para outros treinadores mais posicionais, que também buscam domínio do jogo e posse de bola, propõe. E realmente é um técnico que eu torço muito pro êxito dele justamente por causa dessas ideias de jogo. Então eu torço muito para que ele consiga aplicar todas essas ideias com talento para que elas prevaleçam, para que elas não sejam deixadas de lado e vistas como ultrapassadas, porque não são. É uma forma diferente de jogar bola do que muita gente prega e gosta hoje em dia, mas é muito, muito, muito da essência do futebol brasileiro. E é extremamente importante que treinadores talentosos, cada vez mais capacitados para aplicar isso. Então, basicamente, sobre o time do Fernando Diniz, era isso que eu queria dizer. É um treinador que, graças a Deus, está evoluindo, está ficando cada vez mais competente em aplicar as dinâmicas que ele quer no jogo, em fazer e se fazer. Não é entender, porque entender entende-se, mas em fazer com que os seus conceitos sejam bem aplicados, suas ideias, e que os jogadores entendam que dentro do jogo do Fernando Diniz a intuição deles e a inventividade deles vale muito, porque você não vai ter sempre dois jogadores alargando o campo, buscando espaço o tempo inteiro quantitativamente. Você vai ter jogadores com um pouco mais de liberdade de posição, podendo sempre se associar e criar espaço através justamente de enganos e intuição, inventividade, sintonia, né? Daquelas vantagens socioafetivas que eu citei antes. Então isso é muito importante e finalmente parece que o Diniz está corrigindo muitos defeitos que algumas vezes davam uma atrapalhada no trabalho dele. Agora vamos falar do outro time tema desse vídeo, vamos falar do Flamengo e do Dorival, então eu já volto caracterizado. Bom, gente, agora sim estamos prontos para falar sobre o Flamengo do Dorival Júnior. Flamengo esse que vinha sofrendo muito desde a saída do Jorge Jesus para o Benfica, logo no comecinho da pandemia, lá em 2020, né, dificuldade de realmente aceitar que aquele time de 2019, avassalador, provavelmente não ia mais acontecer da mesma forma. E o Flamengo foi, né, fazendo algumas experimentações de técnicos, né? Tentou o Domenech, que foi um pequeno desastre. A gente teve o Rogério, que o Rogério foi um treinador que conseguiu ganhar muitos títulos, conseguiu fazer um time relativamente eficiente, mas que tinha um futebol muito mais burocrático do que o Flamengo do Jorge Jesus, então a torcida continuava incomodada com o Rogério, mesmo com as vitórias que ele teve, mesmo com um time consistente na maior parte do tempo. Ainda não era exatamente o que sabiam que o elenco poderia entregar, mesmo um pouco mais envelhecido. Então o Rogério acabou também não conseguindo ficar por muito mais tempo. Depois dos títulos ele conseguiu ficar ali mais 3, 4 meses no time. E o Flamengo contrata o Renato Gaúcho, que pra mim na época foi um acerto muito grande. Ele resgata a fluidez do time, a forma de jogar que favorece muito mais os jogadores, dando muita liberdade, recuperando alguns jogadores como o Michael, mas encontra algumas dificuldades de equilibrar a defesa e ataque, né, que vamos
vamos ser sinceros aqui, que num trabalho de muito início, como foi o do Renato, isso é relativamente comum, isso acontece bastante, mas ele realmente tem essa dificuldade no primeiro momento e ele acaba sendo descartado depois de 4 meses de trabalho, mesmo tendo indicativos de que se ele tivesse mais tempo ele conseguiria equilibrar esse tipo de ideia, porque a forma como o time dele atacava, construía. Tive um probleminha de gravação aqui, mas já estamos de volta. Então, como eu dizia, a forma como o time do Renato atacava era muito fluida, apesar dos defeitos que a gente já conversou aqui. Aí veio o Paulo Souza, que foi um treinador que foi contratado ali muito na grife. Ele era português, assim como o Jorge Jesus, era um treinador que estava numa seleção e não sei o que, enfim, muita grife em volta do Paulo Souza, mas nada de sintonia com o elenco. Então era um treinador que queria muito que o Flamengo atacasse com amplitude máxima, jogadores de mais mobilidades tendo que ocupar quadrados específicos do campo, um time muito previsível, extremamente burocrático, trocas de posição ali praticamente só em momentos extremamente específicos, muito próximo da área, e claramente, assim, depois de Domenech, Rogério, Renato, até agora o Paulo Souza foi o pior trabalho desde a saída do Jorge Jesus. E aí demitem o Paulo Souza e contratam Dorival Júnior. Dorival Júnior chega com a esperança de voltar a ter um time fluido, um time que aproveite as melhores características dos principais jogadores. E logo de começo, nas primeiras partidas, naturalmente vinha oscilando entre boas e más partidas, tentando formas diferentes de jogar, formas diferentes de atacar. Em algumas partidas tenta um pouco mais de amplitude mais fixa, em outras um pouco menos, algumas vezes mais proposta de jogo interior do que outras. E o grande encanto, a grande maravilha do trabalho do Dorival Júnior até agora é realmente esse jogo contra o Tolima, que vence por 7-1. É um time frágil? É um pouco. Não dá pra negar que o time do Flamengo é um time tecnicamente muito melhor. Mas ainda assim, o Flamengo sofria contra adversários de nível até inferior poucos meses atrás. Então o time do Dorival basicamente voltou às origens do futebol brasileiro. Brincadeira. Voltou a lembrar muito a década de 90 com o 4-3-1-2. Extremamente móvel, com o Thiago Maia na maior parte do tempo na base da jogada, João Gomes e Everton Ribeiro como respectivamente segundo e terceiro homem ali completando o losango, o Arrascaeta de 10, meia atacante um pouco mais à frente, e a dupla ali de Pedro e Gabigol no ataque, que mostrou se completar muito bem, né? O Pedro como um jogador excelente no pivô, com muitos toques de primeira muito bons, né? Fazendo um apoio muito interessante. O Gabigol, um jogador um pouquinho mais rompedor, que gosta de trabalhar em pequenos espaços, que é um pouquinho chuta-chuta de vez em quando, e que gosta bastante de romper a última linha para receber. Então, esse time do Flamengo, ele mostrou uma sintonia muito grande nesse primeiro jogo, uma capacidade de abrir espaços com muitas tabelas e mobilidade, mesmo em inferioridade numérica, mesmo sem espaçar o campo com amplitude, né? Esse time no 4-3-1-2 muitas vezes virava um 4-2-2-2 com o Everton Ribeiro encostando um pouco mais na Arrascaeta do que nos outros dois meio-campistas que formavam o tripé junto com ele. E além de tudo isso, o time teve entradas assim muito animadoras do Vitor Hugo e do Matheus França, que são jogadores que podem ser camisa 10, podem ser terceiro de homem de meio nesse tripé. Então, assim, é muito animador. O trabalho do Dorival, se seguir essa linha, é muito animador. E a gente ainda tem aí quase certo, assim, o Vidal para estrear. Um que tá certo é o Cebolinha, que também pode estrear, que é um jogador que usa um pouco mais o lado do campo, mas pode ser uma opção também como um segundo atacante, alguma coisa do tipo. E é claro que, como qualquer trabalho tão no começo quanto o tal do Dorival, tem ajustes necessários. O time do Flamengo ainda teve algumas dificuldades tentando roubar a bola no campo de ataque, tentando encaixar a marcação no meio campo e tentando evitar chutes. Ainda é um time que deixa muito a finalização do adversário acontecer. Mas isso é diferente de um trabalho que já mostra que as ideias vão contra aquilo que os jogadores fazem de melhor, né? Com ideias que vão tentar adaptar os jogadores a um sistema, ao invés de adaptar o sistema ao jogador. Não, o Dorival tá adaptando a forma de jogar dele aos jogadores. Os ajustes, isso sim se consegue com o tempo. E aí a gente tem, um pouco antes do jogo contra o Tolima, a gente pode citar ali a entrevista que o Dorival deu, né, sobre liberdade no último terço, sobre a forma como os jogadores têm que se sentir confortáveis também e livres
para atacar ali, gosta muito do jogo por dentro, e isso é uma coisa que me agrada muito e que combina muito com o time do Flamengo, certo? E é importante a gente citar, eu tô falando aqui a forma brasileira de jogar, é a forma como o sul-americano se sente mais confortável, e realmente no geral é, mas a gente tem que lembrar que o futebol não é uma ciência exata. Então não dá pra falar, o time é brasileiro, então tem que jogar dessa forma. Não é bem assim, né? O Palmeiras hoje, por exemplo, do Abel Ferreira, tem jogadores que se dão muito bem jogando da forma que jogam, que não é bem assim, é uma forma um pouco mais posicional. O próprio Léo Miranda fez um texto no Twitter que analisa bem isso, apesar de eu discordar com ele quando ele fala um pouco do Flamengo do Jorge Jesus, eu discordo do que ele fala ali, mas sobre o que ele falou com o Palmeiras é muito bom. E aquilo ali realmente vai muito longe da essência do futebol brasileiro no geral. Mas tem jogadores ali que combinam com isso em sua maioria, com algumas exceções. Para mim o Dudu é uma delas, se daria melhor de outras formas. Mas no geral o time se dá muito bem naquela maneira. Então não dá pra gente olhar e falar, é brasileiro, então o técnico tem que jogar assim, dessa forma que o Diniz joga, que o Dorival tá começando a pôr no Flamengo agora. Não, mas é importante a gente saber quais são os elencos e características que vão se dar melhor dessa forma. E a maioria dos melhores jogadores brasileiros vai se dar melhor assim, e sul-americanos. Então, pra finalizar esse vídeo, galera, eu queria só falar aqui que o Fluminense enfrenta o Ceará às 19 horas no sábado, enquanto o Flamengo vai enfrentar o Corinthians no domingo, 16 horas. E vamos torcer para que esses times continuem tendo as atuações que vem tendo, continuem fazendo com que esse tipo de ideia e aplicação rendem em alto nível, para que isso não se perca, para que isso volte a ser moda aqui no futebol brasileiro, certo? Então é isso, pessoal, vamos valorizar o que é nossa essência, o que é culturalmente mais benéfico e mais sintonizado com os nossos jogadores, e é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se você não gostou, dá o dislike, o importante é você avaliar. E se você concorda ou discorda de alguma coisa, não esquece de comentar aqui embaixo, que é sempre muito bem-vindo. Valeu, galera? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!